Bem-vindo ao Capital Humano. As administrações das empresas portuguesas do PSI 20 têm mais membros que a média europeia, remunerações praticamente ao mesmo nível e poucas mulheres. É o que revela o relatório europeu de Corporate Governance 2011 da Heidrick & Struggles, um estudo que analisa os modelos de governo nas principais cotadas de 15 países europeus. Para nos falar das conclusões do relatório, temos connosco Pedro Rocha de Matos, partner da Heidrick & Struggles. Olá Pedro, bem-vindo ao Capital Humano. É muito mais exigente ser administrador de uma empresa hoje, pós-crise financeira, do que era anteriormente? Claramente que sim, por dois motivos essenciais. Em primeiro lugar, porque estamos num contexto de mercado turbulento e, portanto, obviamente isto apela a um maior nível de proficiência dos administradores que ocupam os órgãos de governo das sociedades. Por outro lado, também surgiu, fruto da crise, um conjunto de regulamentação que se aplica aos modelos de governo das sociedades e que essencialmente apela a uma maior transparência de informação, apela a uma clara separação de responsabilidades e de poderes, impõe algumas regras claras de funcionamento processual dos órgãos de governo e, por último, põe claramente na agenda o tema da avaliação da performance do board e, consequentemente, da sua remuneração. Portanto, este contexto, quer pelo lado do contexto turbulento, quer pelo lado da regulamentação, obviamente é um desafio para os administradores neste contexto. E a crise e os problemas que surgiram em muitas empresas vêm demonstrar que se tem dado pouca atenção aos aspectos mais comportamentais do corporate governance? O que eu acho é que, até agora, este estudo já tem 12 anos de existência. Portanto, fazemos a cada 2 anos e aquilo que nós temos verificado é que tem havido uma clara evolução ao nível dos processos e da arquitetura dos modelos de governo. E, portanto, estabilizado esse primeiro nível, digamos assim, agora é preciso, tal como fazemos em toda a estrutura da empresa, olhar para as equipas que compõem o board e os órgãos de governo das sociedades. E, portanto, é crucial trabalharmos cada elemento do board e o coletivo enquanto equipa. E há aqui 3 ou 4 aspectos que eu acho que são essenciais estarmos bastante atentos. Em primeiro lugar, a cultura do board. A mecânica de funcionamento do board, as reuniões, o seguimento dos temas, a implementação das decisões, os consensos, o ouvir os acionistas. Em segundo lugar, os temas comportamentais. Estamos a falar de uma equipa constituída por pessoas que têm a sua individualidade. E, portanto, temos que olhar para o lado dos comportamentos e das características de inteligência emocional de cada membro do board. E temos que saber trabalhar esta diversidade e alavancar nesta diversidade. Isso inclui também a dimensão ética? Inclui, sim, a dimensão ética, embora a dimensão ética é preciso ter em linha de conta que há um código de ética e depois há a postura na vida da empresa, não é? Portanto, o código de ética é um documento formal e depois nós estamos mais na equação da postura na empresa dos elementos do board. O terceiro aspecto que eu destacaria é depois a eficácia. É a consequência da dinâmica do board. É, de facto, se os objetivos que estão estabelecidos com os acionistas e com os stakeholders em geral, estão a ser alcançados e como é que estão a ser alcançados. Portanto, eu acho que o tema comportamental é claramente o tema crucial daqui para a frente e, aliás, a Heidrick tem, inclusivamente, uma forma de abordar estes temas que nós designamos por Board Effectiveness, que mergulha precisamente na individualidade e na equipa do board, para além dos processos e das arquiteturas. O estudo analisou 6 vetores, certo, entre os quais a competitividade dos modelos de compensação, da remuneração. Certo. Como é que Portugal se posiciona em comparação com a média europeia? Portugal, do ponto de vista de compensação, está muito alinhada com a média europeia. Portanto, estamos a cerca de 90% da média europeia. Portanto, os modelos que hoje se utilizam nas empresas cotadas analisadas são modelos internacionais, são modelos de gestão por objetivos, são modelos que têm componentes de remuneração fixa, variável, anual, plurianual, stock options, ações, por aí fora. Portanto, são bastante competitivos com as práticas internacionais. Isso, na prática, é justificado por uma maior capacidade de benchmarking que as empresas hoje têm, de acesso a dados de mercado, a própria internacionalização das empresas e a vinda de acionistas estrangeiros para os boards das empresas justifica uma sofisticação das práticas e um alinhamento com as práticas internacionais. Portanto, a remuneração dos nossos administradores das empresas cotadas está ao mesmo nível, sim, das restantes empresas europeias. Sim, portanto, somos competitivos nessa área. Nessa área somos competitivos. O estudo, que é feito de 2 em 2 anos,
é feito de 2 em 2 anos e eu queria saber, relativamente às cotadas do PSI 20, em que áreas é que foram registadas melhorias e em que dimensões é que há ainda espaço para alguma progressão. Começando pelas áreas positivas, e vamos ver os 6 vetores, grandes vetores que nós analisámos. Eu tenho aqui alguns números para consubstanciar esta análise. Começando pelos modelos de compensação. É uma área positiva, claramente. Portanto, estamos a 90% da média europeia, como falei há pouco. Depois, o tema da divulgação de informação. Aqui, claramente, nós melhoramos bastante nos últimos anos. Transparência. Transparência. Portanto, hoje, os documentos, digamos que oficiais, auditados das empresas cotadas, têm muita informação relevante e, portanto, aqui claramente evoluímos. Okay? Ainda temos um espaço de evolução sobre detalhes de alguma dessa informação. Portanto, estes são, para mim, os 2 vetores e consubstanciados no resultado do estudo os mais positivos. Onde é que nós temos espaço de melhoria? Eu destacaria 3. Primeiro, as práticas de avaliação da performance do board. Nós aqui obtivemos um scoring de 19% versus 35% da média europeia. Somos o segundo país mais baixo em termos de scoring. E interessa dizer que em Portugal apenas 40% das empresas do PSI 20 fizeram avaliações de board entre 2008 e 2010. Ou pelo menos divulgaram que o fizeram. Okay? Versus 89% em Espanha, versus 98% em Inglaterra. Portanto, é um claro espaço de melhoria que temos aqui. Depois, a independência. O segundo vetor que eu destacaria para melhorar. E falamos aqui, essencialmente, da presença de independentes nos órgãos do governo. Nós obtivemos um score de 41% versus 54% na Europa. Somos o 4º país mais baixo no ranking de 15 países. Em Portugal, 30% dos membros do board são não executivos independentes versus 43% da média europeia. Portanto, temos aqui um claro espaço de progressão. O último vetor que eu destacaria é o tema da diversidade de experiências no board. E nós aqui obtivemos um scoring de 10 pontos de diferença em relação à média europeia. Somos o 4º país mais baixo. E só para dar um exemplo, em Portugal apenas 17% dos elementos do board são de origem estrangeira. E quando fala de diversidade, está a falar de... Estamos a falar de género, estamos a falar de background profissional, de nacionalidade. Estamos neste campeonato. Ou seja, temos poucos administradores. No caso da nacionalidade, vindos temos de fora. poucos administradores vindos de fora. Estamos melhores do que a Espanha, que tem apenas 10%, mas estamos, francamente, piores do que a Suíça, por exemplo, que é o que obtém o melhor score, que tem 53% versus 17% de Portugal. Portanto, eu equilibraria a equação desta forma entre áreas de desenvolvimento e aposta e áreas positivas reveladas pelo estudo. O estudo também demonstrou que nós temos, os conselhos de administração das cotadas têm mais membros que a média europeia. Certo. É verdade, estamos quase ao nível da Alemanha neste critério, embora a Alemanha seja bastante maior do que nós, em termos económicos e em termos de tecido empresarial. O que é que explica isso? Eu acho que o principal fator tem a ver com 2 ou 3 aspectos relevantes. O primeiro aspecto é a estruturação de um modelo de governo, e falamos de um Conselho de Administração, de uma Comissão Executiva e dos respectivos comitês. Obviamente, quando nós iniciamos este ciclo, aumenta necessariamente o número de administradores executivos e não executivos, porque estamos a criar várias estruturas. O que é que isto vai ditar? Vai ditar que agora, em velocidade de cruzeiro, se façam os respectivos ajustes. Portanto, já estamos a ver em algumas empresas que estão a comunicar a redução do seu número de administradores. Exatamente. É uma tendência? E eu penso que vai ser uma tendência. Mas eu gostava ainda de dizer, Carla, o seguinte, que é, também é justificado o aumento pela internacionalização das empresas e, portanto, a necessidade de acomodar diversidade nos boards. Os tais estrangeiros, por exemplo. Okay? E, por outro lado, também a entrada de acionistas estrangeiros nas empresas nacionais, que obviamente colocam elementos no board e, portanto, as estruturas vão ganhando maior dimensão. Mas eu penso que isso se vai corrigir, até porque estamos em tempos turbulentos e, portanto, também temos que fazer aqui o right sizing das estruturas de governo, não é? Das empresas. Voltando à remuneração, de que falámos há pouco, o estudo da Heidrick também demonstrou, pela primeira vez em 12 anos, desde que é feito, que há uma queda da remuneração média dos conselhos de administração. É verdade. Porquê é que isso acontece?
Eu acho que isso também tem a ver com vários fatores. A turbulência que estamos a viver, obviamente, implica a correção das remunerações. Nos mandatos que se iniciam, correções das remunerações fixas. Ao longo dos mandatos, correções das remunerações variáveis. Tem a ver com a redução de prémios, por Tem exemplo? a ver, exatamente. E com o não atingimento de objetivos, por exemplo, evita que se receba menos remuneração variável. Por outro lado, há um conjunto de normativos regulamentares da CMVM e normativos fiscais que ditam que os modelos tenham que se organizar de uma maneira diferente e, portanto, isso também leva a uma redução natural das remunerações. E o último aspecto, eu acho que é bastante relevante nisto, é a própria mão invisível do mercado, que o Adam Smith fala e, portanto, que leva a correções também no domínio da compensação. Portanto, é natural, é o mercado a ajustar a uma tendência natural de uma economia que está a arrefecer. E, portanto, acho que é inevitável isso. Há pouco também falou da avaliação e do facto de em Portugal estarmos bastante abaixo da média nesse campo. Qual é a importância da avaliação e que dimensões é que são tidas em conta num processo dessa natureza no âmbito de um Conselho de Administração? A minha perspectiva sobre isso é que eu acho que, até há bem pouco tempo, se encarava o processo de avaliação do Board e dos órgãos do Governo como um processo administrativo, que tinha que se fazer. Okay? Picar uns objetivos e picar umas caixinhas. Neste contexto atual, é inevitável que os modelos têm claramente que evoluir e têm que ser postos em prática de uma maneira diferente. E eu aqui destacaria vários aspectos que eu acho que são muito relevantes. É preciso clarificar as responsabilidades de cada elemento do Board e quais os seus objetivos, enquanto membro de um Board, ou de uma Comissão Executiva, ou de um Comitê. Segundo, claramente a gestão por objetivos tem que ser alinhada com os objetivos estratégicos da companhia, negociados com os acionistas e com os stakeholders. Terceiro, tem que haver um cascateamento desses objetivos para o top management, para que a empresa funcione num ritmo único. Depois, a comparabilidade versus o mercado e versus peers internacionais, para termos rotas de convergência para benchmarks internacionais. Depois, o domínio da avaliação ser não só anual, mas também a médio prazo. Portanto, a sustentabilidade das empresas. É preciso estar na agenda. Depois, a importância de ter especialistas externos a avaliar os elementos do Board. Normalmente as avaliações, enfim, têm vários processos, mas há sempre uma avaliação que é uma avaliação de chefia e que num Board das duas três ou é escrutinado pelos acionistas ou então tem que se recorrer e deve-se recorrer a especialistas externos, porque os especialistas externos aportam valor nos temas comportamentais da dinâmica do Board. E, portanto, o Board tem que assumir que é necessária uma intervenção dos especialistas externos. E depois, o último aspecto que eu destacaria é que esta avaliação deve servir para melhorar a própria mecânica de funcionamento do Board. Não é só para o crescimento individual de cada um, não é só para existir por existir, mas para melhorar a eficácia e funcionamento do Board. Portanto, eu acho que é um tema extremamente relevante. Outra área onde temos claramente um mau resultado é quanto ao número de mulheres nos boards. Em Portugal estamos muito mal nesse campo. Eu acho que é verdade. Em termos de resultados, temos 55% dos boards em Portugal que não têm mulheres, versus 14% em Inglaterra e 0% na Dinamarca. Portanto, na Dinamarca todos os boards têm mulheres. Temos apenas 4% de mulheres na totalidade dos membros do Board. Mas eu acho que é importante desmistificar este tema. Vamos ver. Eu acho que há razões históricas, culturais e sociais que justificam isso. Okay? Eu sou um claro defensor da diversidade e temos que o ser todos um defensor da diversidade, porque é na diversidade que nós ganhamos vantagens competitivas. Agora, é preciso ter presente que não podemos forçar, ou pelo menos eu entendo, na minha opinião, que não se deve forçar o estabelecimento de cotas. Deve-se olhar, sim, para competência, potencial, capacidade de delivery e acho que vamos convergir para esse equilíbrio. Até porque eu destacaria o seguinte, Carla. É óbvio que homem e mulher, e a natureza os fez assim, são igualmente competentes nos domínios de negócio e nos domínios técnicos. Agora, há estudos muito concretos que comprovam que no lado da inteligência emocional a mulher é claramente mais proficiente do que o homem. E, portanto, quando nós falamos dos temas comportamentais e da dinâmica de trabalho em equipa, é preciso ter presente que é muito importante ter a diversidade de géneros no board. As empresas só teriam a ganhar com mais mulheres
nos conselhos de Inteiramente de administração. Pedro, Inteiramente. acabou o nosso tempo. Muito obrigada Obrigado, por ter vindo ao Foi um programa. prazer. Termina aqui o Capital Humano. Voltamos para a semana com outro tema e outro convidado.